Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Atos 2, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Aí é aquilo que nós já comentamos sobre as festas religiosas de Israel. As principais festas, né? Os judeus têm muitas festas, mas nas principais festas havia um fluxo muito maior de gente. Páscoa, Pentecostes, afluíam multidões de vários países. Aí você pode perguntar, mas por que haviam judeus espalhados pelo mundo? Porque tinha acontecido aquela diáspora, digamos assim, quando houve a invasão de Jerusalém, na época de Nabucodonosor, a invasão que precedeu a invasão babilônica, que foi a invasão dos assírios, né, ao reino, as 10 tribos do norte, já tinha dispersado muitos judeus. E agora a última invasão de Nabucodonosor tinha levado as 2 tribos, Benjamim e Judá, para a Babilônia, para as regiões próximas ali. Então, era comum que quando chegava o momento das festas, os judeus afluíam para Jerusalém. E além dos judeus, todos aqueles que viviam, de repente, próximo ao judaísmo e eram influenciados, que eram chamados os prosélitos na Bíblia, né? Vocês já leram o Novo Testamento, tem esse nome, que são gentios que aparentemente haviam se convertido ao judaísmo. E claro que quando você pensa numa cidade lotada de pessoas, ali também vai ter comerciantes de todos os lugares, não é? Basta você ter ali um parquinho infantil e muita gente vai estar à volta por causa do parquinho. Não é somente o pai e a criança, porque vão usar o parquinho. Não, vai ter quem está vendendo pipoca, água, tem gente que vai estar trabalhando com transporte, uma série de coisas em torno daquela multidão. Era o que acontecia em Jerusalém na época das festas. Havia ali gente de todos os lugares, uns por causa da festa, porque eram religiosos, né? Eram judeus, outros porque eram prosélitos, pessoas simpatizantes do judaísmo que estavam se convertendo ou tinham se convertido ao judaísmo, e outros que estavam ali a negócio, né? Só negócios. E eles, a Bíblia fala que essa expressão, né, nações, de todas as nações que estão debaixo da terra, ou seja, era a forma, porque nós vamos ver que o Espírito Santo, a partir do batismo daqueles 120, todas as pessoas que haviam nações, são as nações conhecidas daquela época, né? Você pode pensar assim, será que tinha alguém do Brasil ali? O Brasil não existia ainda, né? De todas as nações da época, estavam ali representadas naquela festa e elas foram, de alguma forma, tocadas por aquela mensagem, elas receberam a mensagem. Então, isso era um sinal, era uma forma de Deus falar que o Evangelho, a palavra dele, deveria chegar a todos os povos, de todos os lugares. Porque no Antigo Testamento, havia o pensamento de um Deus, de uma palavra que era muito restrita aos judeus. Tipo, os judeus eram o núcleo duro, o núcleo forte, era o centro do mundo e todos os demais são coadjuvantes, né? Deus tem uma história com seu povo, eles são os principais e tudo à volta está muito periférico. Mas no Novo Testamento você vê que isso muda completamente. É como se o Espírito Santo democratizasse a palavra e mostrasse que Deus é para todos. Então aqui para todas as nações, todos os povos debaixo da terra, né? E um outro ponto que me chama a atenção aqui é essa palavra, né? Homens religiosos. Então, essa festa era uma festa religiosa. É normal, se você tem uma festa
num determinado lugar para um determinado motivo, as pessoas que estão envolvidas naquele motivo, a maior parte das pessoas que estão ali vão estar envolvidas com aquela razão, né? Outros não, mas a maior parte vai ser religiosa. Então aqui fala, homens religiosos estavam ali. Mas ao receberem o Espírito Santo, porque eles receberam a palavra, alguns foram batizados com o Espírito Santo, né? E aí vem aquilo que acontece quando o Espírito Santo chega até o ser humano. A religiosidade sai. Eles eram religiosos. Eles eram adeptos a uma religião, praticantes rigorosos de uma religião. Mas quando o Espírito Santo chega, quando nós somos transformados numa nova criatura, a nossa maior característica não é ser religiosos, né? Não é que nós continuaremos apegados à religião, nós mudamos e aí você se torna uma pessoa apegada a Deus, não às religiões. Você vê hoje um mundo cheio de religiões, nós podemos dizer, e em alguns lugares nós podemos dizer até com mais ênfase, o quanto as pessoas são apegadas à sua religião. Eu sei que algumas de vocês trabalham em países que a religião é tudo, mas quando o Espírito Santo chega, ele transforma até os religiosos, né? Até os religiosos são transformados, que são as pessoas mais difíceis. É muito mais difícil. Então, eu acho interessante, homens religiosos. Então, até os homens religiosos que estavam presentes ali tiveram oportunidade de serem salvos através da descida do Espírito Santo. E o 6 diz, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eu creio que o som fez com que muita gente fosse para próximo do cenáculo ali. O som acabou sendo um sinal que atraiu uma multidão ali para perto daquela casa. Ainda hoje o cenáculo está ali, o lugar que é muito, muito provável que tenha sido a descida do Espírito Santo. É uma casa relativamente grande para as casas daquela época, do padrão daquela época, e é um lugar cercado de gente, é um lugar que ainda hoje é bem cheio. Agora você imagina ter vindo gente de todos os lugares e aglomerado ao redor daquela casa. Claro que naquele tempo não devia ter tantas casas como tem hoje e as ruas de repente não eram naquela configuração, mas encheu aquele lugar todo por causa do som. Ou seja, eles foram atraídos, aqui está bem claro, por causa do som. E aí vamos pensar, muitas vezes nós pensamos assim, nós queremos ganhar almas, a gente pensa assim, qual é o melhor método, qual é a melhor estratégia? O que eu posso fazer para atrair gente, não é? Porque todo mundo aqui deve ter pensado nisso. Nós aqui, vocês aí na transmissão, mas o Espírito Santo tem sempre o melhor método, tem a melhor estratégia. Às vezes as pessoas buscam uma estratégia nos recursos humanos e até seculares. Tem gente que vai atrás de livros que falam de marketing, de como atrair o público, como fazer as pessoas gostarem de você, né? Que tá cheio, livros de autoajuda, não faltam no mercado. Como atrair gente, então, técnicas até de vendas. Eu já vi gente lendo livro que ensina como você convencer as pessoas. Nós não precisamos disso. Esse é um recurso do mundo. O mundo precisa disso porque se move no natural. O mundo não se move pelo Espírito Santo. Nós temos, pelo Espírito Santo, as melhores ideias, as melhores estratégias, os melhores métodos. Só buscarmos e Ele vai dar. Então, a estratégia do Espírito Santo para atrair as pessoas ali foi o quê? Um som. Se nós estivéssemos nesse tempo, se nós fôssemos os conselheiros de Deus nessa hora, será que alguém daria a ideia do som?
Não daria, porque a nossa mente não concebe nesse nível. Mas Deus trabalha numa esfera que é diferente da nossa. Então, muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas com a nossa mente humana. Só que a nossa mente não atinge. Essa mente que nós compartilhamos com todos os seres humanos, que todos têm igual, essa mente não atinge os desígnios de Deus. Então, o melhor método aqui foi um som. E só o som. E lembra que não era um vento, era um som semelhante ao vento, como de um vento, né? Como que se dá isso de repente? Se você coloca, se eu pego aqui essa folhinha, aqui esse papelzinho aqui, ele é levinho, olha. Se eu solto ele no meio de um vento, ele vai ficar assim, ó, vai. Mas está um som imenso de vento. Mas se eu soltar, ela não vai voar, porque é o som do vento. Não sei se vocês conseguem entender. Como é diferente, como é maravilhoso isso. Porque não é, para a gente já não é extraordinário. Você vê um vento e o vento que leva tudo, isso a gente já, desde que nós nascemos, isso nós somos crianças, nós vemos vento. Não é? Uns mais fortes, uns de 20 quilômetros, outros de 30, outros de 50. Quem já viu furacão, viu aí de 100 quilômetros. Mas, assim, é vento. Mas aquele era um vento diferente. Um vento que fazia um grande barulho, um barulho imenso. Mas que não tirava nada do lugar, que não derrubava as coisas. Porque um vento forte, que traz um barulho grande, o que ele faz? Ele levanta tudo, ele levanta o telhado, se tem alguma coisa, uma vasilha, um pote, carrega, derruba, as roupas, não é? Arrasta tudo, varal. Não foi um vento de destruição, foi um vento miraculoso, o vento da ação do Espírito Santo. Então nós precisamos da estratégia de Deus, ela é melhor do que a nossa. Todas as vezes que você for tentada a pensar em um método, em um jeito para uma reunião, para um grupo, para falar com pessoas, consulte o Espírito Santo, ele tem o melhor. Então é só depender dele. Às vezes nós fugimos dessa dependência e tentamos agir de modo natural, na força do nosso braço. Só que não funciona. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. Nem o Senhor Jesus ousou fazer a obra sem a unção do Espírito Santo. Nem Jesus ousou. Imagina. Davi, antes de começar a peregrinar rumo ao trono, ele já foi ungido. Davi foi ungido, um jovenzinho ainda. Mas para chegar ao trono em Jerusalém, se passaram 13 anos depois daquela unção. Olha como ele precisava do Espírito Santo. Deus poderia então, vou levantar Davi, mas eu vou ungir só quando ele chegar lá ao trono. Para que eu vou ficar? Ele vai receber unção 13 anos antes? Uma mulher naquele momento ia falar assim, é um pouco precoce essa unção, né? Mas não, Deus trabalha assim, Ele quer ungir. Ele já ungiu Jesus desde o ventre de Maria. A concepção já foi de uma forma sobrenatural. Olha isso. Então nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos nos mover de forma sobrenatural, né? E aí vem a última parte desse versículo, que fala assim, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Esse sinal, essa manifestação do Espírito Santo foi uma manifestação espiritual e especial, né? Claro que seria espiritual, se é do Espírito Santo é espiritual, né? Mas foi especial porque era uma forma do Espírito Santo mostrar, mais uma forma do Espírito Santo mostrar, povos de todas as línguas devem ser alcançados. Então nós que somos servos de Deus temos que pensar, a nós foi dado a missão do ID, então nós precisamos ir aos povos de todas as nações, de todos os lugares, nós não podemos nos omitir dessa responsabilidade. O Evangelho é para povos de todas as nações. Quando o Senhor Jesus disse, vocês vão pregar o Evangelho em todas as nações, os discípulos que ouviram isso, imagina como eles ficaram. Vamos pensar com a cabeça de homens galileus
de mais de 2000 anos atrás. Hoje, quando fala, vocês vão pregar em todas as nações, nós temos a noção do planeta, nós temos o mapa mundi na cabeça, não é? Fala todas as nações, a gente pensa em mais de 100 nações, nós pensamos. A gente consegue rapidamente pensar a Austrália, sua capital, Nova Zelândia, sua capital, a Suíça, a África do Sul, Egito. Nós conseguimos pensar nas Américas, não é? Nós conseguimos pensar em ilhas, nós conseguimos pensar na Sibéria, no Alasca, nós pensamos em vários lugares. Mas aqueles homens não, eles nem sabiam o que é mundo. A concepção de mundo naquela época era o quê? Aquele mundo que estava ali à volta, no Império Greco-Romano. Era só aquilo, não é? E até para aquele mundo, os discípulos devem ter achado muito difícil, porque eles nunca tinham saído daquele lugar. Como é que a gente vai chegar a um outro mundo, a um outro país, se a gente nem sabe falar a língua deles? Vocês não imaginam que eles já tinham noção que nos outros lugares as pessoas falavam outra língua? Claro que tinham. E não tinha aula para uma escola de línguas, vamos aprender agora, não é? A gente quando quer aprender a língua, vamos para a escola, vamos colocar um vídeo aula, vamos aprender. Não tinha isso. Eles devem ter achado a missão surreal. Então o Espírito Santo vai sempre nos falar coisas assim, impossíveis de serem feitas. Impossíveis para nós. Os impossíveis para nós são possíveis para Deus. Qual foi a última vez que o Espírito Santo pediu algo impossível para você? Às vezes ele não está pedindo porque você não está fazendo nem o possível, nem aquilo que você sabe fazer. Às vezes nós deixamos de servir a Deus até com aquilo que a gente sabe fazer. Como é que ele vai pedir o que é impossível para nós? Então o Senhor Jesus falou que eles iam para todas as nações e eles confiaram. O que aqueles homens fizeram? O que aqueles galileus fizeram? Eles confiaram. Nós vamos? Então nós vamos. Ele falou que nós vamos. Não é? Eles ficaram ali, aguardando o Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo desceu, o falar em outras línguas, nas línguas inteligíveis daqueles povos, mostrou, vocês realmente vão para todos os lugares. Eu imagino que naquela hora caiu a ficha, né? Principalmente das mulheres, que também sabiam daquela promessa. Porque mulher tem as antenas, né? Tudo assim. Elas captam as coisas, né? Isso está acontecendo, tem relação com aquilo que foi falado. Porque agora nós estamos falando com povos, esse homem é da Mesopotâmia, esse aqui é lá da Grécia, esse aqui é lá da Pérsia. Nós estamos falando com pessoas assim. Então, sair dali de Jerusalém se tornou algo, era como se a porta estivesse sendo aberta, né? E com o batismo com o Espírito Santo, aquelas 120 pessoas que antes eram só 120 seguidores de Jesus, né? Eram os seus discípulos, as mulheres que seguiam Jesus e talvez os 70 também, que eram os mais próximos, era uma turma ali. Eles eram apenas seguidores de Jesus, mas agora, com o Espírito Santo, eles se tornaram testemunhas, porque eles começaram a falar das maravilhas de Deus. Todos eles começaram a pregar. Falar das maravilhas de Deus é pregar. Então, antes do batismo com o Espírito Santo, dona de casa, pescador, agricultor, esse aqui era um cuidador de rebanho, um pastor. Mas agora com o Espírito Santo, todos são pregadores. Olha que mudança! Todos eles começaram a pregar. Todos eles começaram a pregar. São testemunhas de vida. Então o Espírito Santo capacita. Essa descida do Espírito Santo, a primeira ação dele é nos tornar testemunhas. E nós falamos disso há 2 meditações atrás. Testemunha é a pessoa-chave na evangelização dos povos.
Uma pessoa que fala assim, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu não sei evangelizar, eu tenho vergonha, eu não sei como começar um evangelismo, eu não sei fazer uma reunião, eu não sei falar de Jesus num vídeo. Gente, falar de Jesus não importa se é via uma câmera, se é num púlpito de uma igreja, se é no meio de uma praça, se é para uma pessoa, se é para 1000 pessoas, é a mesma coisa, nós não podemos ter esse receio. Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma, você está falando de Jesus, o Espírito Santo está falando através de você. Por isso que o Senhor Jesus disse que os discípulos não deviam temer quando eles fossem levados diante das autoridades. Olha, eu vou colocar as palavras na boca de vocês. Vocês não têm que ter receio de falar de mim, de falar a meu respeito, nem diante das autoridades, nem quando a vida de vocês estiverem correndo risco. Não tenha medo, o Espírito Santo vai falar através de vocês. Então, nós precisamos abolir essa insegurança, esse medo de falar, porque essa é uma característica de falta do Espírito Santo. Imediatamente, aqueles 120 se tornaram pregadores, todos os 120 se tornaram pregadores, do jovem ao mais velho. Todos eles se tornaram pregadores em potencial. Então, o melhor seminário para formar pregadores do Evangelho é o batismo com o Espírito Santo. Eles foram para algum seminário e ficaram 4 anos estudando aqui? Não, eles acabaram de ser batizados com o Espírito Santo e tiveram que ir pregar. E foram. E conseguiram. Nós tentamos preparar as pessoas de uma forma melhor, mas muitas vezes essa tentativa nossa é frustrada porque nós estamos tentando preparar pessoas que não receberam o Espírito Santo. E aí a gente tenta arrumar tudo, fazer tudo direitinho. A palavra tem que ser assim, a reunião tem que ser desse jeito. Então nós precisamos trabalhar mais dentro dessa... Nós só podemos trabalhar assim, não dá para trabalhar de outro jeito. Dentro desse mundo cheio do Espírito Santo, esse mundo que o Espírito Santo governa, que é o mundo espiritual. Tudo que for fazer, seja escrever um texto, conversar com uma senhora, dar uma aula na IBI, limpar a igreja, tudo é espiritual, é para o reino de Deus. Então, vamos parar de procurar métodos humanos para mostrar que esses métodos são melhores do que os métodos de Deus. Os nossos métodos são ineficientes. O melhor método do melhor homem não vai conseguir transformar 120 pessoas, no total, 120 pessoas, todas elas cheias do Espírito Santo e todas elas pregadoras. É um aproveitamento 100%. Quem é que consegue isso? Hein? Eu não consigo. Às vezes a gente pega 120, não consegue fazer um para Deus. Ele pegou 120, encheu os 120 e os 120 se tornaram servos. Então, tem justificativa melhor para nós? Quer argumento melhor que nós não podemos nos mover senão pelo mundo espiritual? Não é? E o falar em línguas aqui, vamos pontuar essa diferença. Aqui as línguas eram compreendidas. E você vai ver 3 vezes o texto fala isso. Que eles estavam falando línguas que as pessoas compreendiam no seu idioma natural. Então as línguas eram compreendidas. Não precisava de um dom, de uma capacitação do outro lado para entender o que eu estou falando. As línguas eram compreendidas. Então, essas línguas aqui são diferentes das línguas de 1 Coríntios 12, capítulo 12 e 14. Porque aqui eles falavam e as pessoas compreendiam. Eles falavam para um público descrente, incrédulo, e as pessoas compreendiam. As línguas de Coríntios que Paulo fala eram línguas estranhas. O apóstolo Paulo chega a dizer, se todo mundo na igreja começa a falar e tem alguém novo na igreja,
aquela pessoa vai pensar assim, que lugar de maluco é esse? Não é? Não é? O apóstolo Paulo fala, então, exerça o seu dom lá no seu quarto. Se não tiver quem traduz, quem interprete, não fale ali. Então, nós estamos falando de manifestações diferentes, não é? Nós não podemos aqui juntar e falar assim a mesma coisa. Para mim, na minha inteligência aqui, eu me recuso a crer, porque 3 vezes fala que falou no idioma daquelas pessoas, e aquelas pessoas entenderam, não é? E as línguas que o apóstolo Paulo fala em Coríntios é completamente diferente. Ele fala claramente que eram línguas inteligíveis, né? As pessoas não compreendiam. Precisava, por quê? Porque era um dom que deveria ser exercido em particular para edificação, lembra que ele fala isso? Era um dom para edificação própria, não é um dom que você edifica a igreja. Agora aqui eles estão falando de uma maneira que edificava uma igreja, porque depois disso aqui, 3.000 se converteram. Então, olha só, coisas distintas, né? E um outro ponto aqui, o milagre faz com que as pessoas deem atenção à mensagem. Lembra que o som atraiu as multidões? E as multidões ouviram a mensagem. Então, os milagres são importantes. Eles não são o mais importante na pregação do Evangelho. Mas é preciso que haja milagres na pregação do Evangelho. O ministério do Senhor Jesus foi cheio de milagres. Ele não poderia, ele sendo o Senhor, o Filho de Deus, o Messias, ele não poderia só pregar o Evangelho e pronto? Mas ele fez sinais. Então os sinais têm papel importante na pregação do Evangelho, não é? Para a conversão das pessoas. Os sinais não vão quebrantar os corações, não, os sinais não promovem o arrependimento. Os sinais despertam a atenção. Eles foram para ouvir porque eles tinham ouvido o barulho. Então, sinais, milagres despertam as pessoas. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, eles ficavam, olha só os 2 adjetivos que foram colocados aqui, pasmados e maravilhados, né? A palavra é uma maravilha e causa admiração. Olha os 2 adjetivos para a mensagem e para o acontecimento naquele momento. Então, isso causou, olha só o verbo que foi usado, né? Pasmar. O que é uma pessoa pasmada? Pessoa que fica, ela para completamente. E aí você fala assim, mas alguém falando em outra língua, principalmente aqui na Europa, a gente escuta isso o tempo todo. Nós tá indo, a gente vai em qualquer lugar, aqui na Baixa, você vai escutar tudo quanto é idioma. Ninguém fica pasmado por causa disso. Mas não era isso que estava acontecendo. Vamos contextualizar? O que estava acontecendo ali? Eram homens galileus. Eles falam que não são todos galileus. Esses homens que estão falando, então ser galileu era uma coisa assim meio ruim. Né? Os galileus eram um tipo de gente que não falava nem o aramaico direito, que era a língua corrente. Né? Então aqui a colocação do ser galileu é uma conotação negativa. Esses homens não tinham capacidade para estar falando outros idiomas. É a mesma coisa de pegar, vou falar aqui de repente, no contexto do Brasil e no contexto de Portugal. Se nós pegarmos uma pessoa lá do interior do Brasil, vou pegar uma pessoa do interior de Minas Gerais, a minha terra, que fala nós vai, nós foi, né? Que fala assim bem simples, né? Trem para tudo, trem é tudo, trem é qualquer coisa.
E ela se esforça muito para falar daquele jeitinho. Em 1 minuto você consegue identificar. Por exemplo, se você está falando com um mineiro do interior, em 1 minuto, em uma frase, você identifica que ele é um mineiro do interior. No interior, né? Então, os galileus eram assim. Em uma frase, todo mundo identificava. Um galileu. Né? Aqui em Portugal também tem regiões, né, do país que quando as pessoas falam um pouquinho você já identifica e você consegue associar que aquela pessoa não tem muito estudo pelo jeito que ela fala, não é? Mas quando eles estavam falando em outros idiomas, primeiro, eles falaram sem sotaque, porque uma pessoa, aquele sotaque de estrangeiro, eu imagino, porque quando alguém fala, por exemplo, eu falando francês, qualquer pessoa vai identificar o meu sotaque brasileiro. Porque eu não sou uma francesa falando francês. Eu sou uma brasileira, mineira, tentando falar francês. Tem o sotaque, o acento, como algumas pessoas também falam, né? E eles falaram sem sotaque. Eles falaram fluentes. Eles falaram sem erro de gramática. Por isso que todo mundo ficou pasmado. É a mesma coisa, uma pessoa não fala aquele idioma, de uma hora para outra ela começa a falar fluente sem aquela dificuldade. Gente, quando nós estamos aprendendo a falar uma língua, você tem que pensar muito para falar, não é? O verbo to be, e agora? Gente, como é que é esse verbo, não é? A gente fica 1 ano aprendendo o verbo to be. Como eles, assim, em minutos, falavam um idioma fluente. Por isso que causou esse espanto, essa admiração. É algo milagroso, é algo que veio do Espírito Santo, porque não existe isso, uma pessoa começar a falar uma língua. Quando você está aprendendo uma língua, você fica 1 ano para falar fluente. E você vai falar ainda com acento, você vai cometer erros. Tem gente, por exemplo, lá no Brasil, aqui em Portugal também, esses dias eu vi um ucraniano falando português. Ele está aqui, parece que tem 20 anos, mas dá para a gente ver que é um estrangeiro falando português. É claro, 20 anos! E dá para ver que é um estrangeiro falando português. Ele não falava a língua perfeita. Agora, essas 120 pessoas, não. Depois do batismo do Espírito Santo, elas começaram a falar. Isso não é extraordinário? Isso é extraordinário, gente. Olha o poder do Espírito Santo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque nós precisamos perceber o poder do Espírito Santo que está à nossa disposição. Quantas coisas a gente faz com sotaque, com erro. Olha, Senhor. Estou fazendo uma analogia com a língua. A gente faz se arrastando. Fica 10 anos fazendo aquilo e faz aquilo de modo imperfeito. Faz aquilo cheio de erro. Quando o Espírito Santo faz, ele faz de um modo primoroso, perfeito, lindo. Que as pessoas ficam assim, como assim? Não são galileus? Isso aqui foi feito por uma pessoa. Eu lembro da inauguração do templo, isso aconteceu. A recepção, toda a inauguração foi feita por esposas de pastores e pastores. A recepção que foi impecável. Aqueles homens, aquelas autoridades eram recebidas e pediam um cartão. Qual é essa empresa? Nós queremos contratar essa empresa. Nós nunca fomos tão bem tratados. Olha como elas estão vestidas, se comportando, como elas falam. Olha o tom de voz, educação. Gente, nós recebemos durante uns 2, 3 meses elogios de todas as partes. Tipo assim, nem a melhor cerimônia do Planalto chegava ao nível da inauguração do templo. Mas foi feita por quem? E quando eles perguntaram qual é a empresa, tipo, não é uma empresa. Não tem uma empresa aqui. Quando o Espírito Santo faz, ele faz desse jeito. E aí fica aquela pergunta, nós temos trabalhado, nós temos servido
a partir do Espírito Santo? Sob a influência do Espírito Santo? Né? Não importa, nós podemos ser galileus. E Deus chama galileus. Ele chama as coisas loucas do mundo. Mas as coisas loucas têm que se curvar e depender do Espírito Santo, porque senão vai continuar sendo coisas loucas, né? Só loucas, só coisas loucas. E aí vem o 9, o 10 e o 11, que fala mais ou menos a mesma coisa. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Efrígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, Lucas está falando aqui a partir, o horizonte é enumerar das nações, que era o mundo daquela época. Há uma enumeração das nações que estavam ali, regiões, né? Não é nem só nações, mas regiões da Mesopotâmia, pessoas do Império Romano, e lembrando que o Império Romano dominava quase todo mundo, então tinha pessoas de vários pontos do Império Romano, do Egito, fala aqui, todas as nações, né? Mas ele está falando de uma perspectiva de mundo dele, a partir de Jerusalém para lá. Não é a partir de Portugal para lá. Não, a partir de Jerusalém para o mundo. Então, é sob uma outra perspectiva. Muitas vezes nós lemos a Bíblia da perspectiva do nosso país para os demais países. A Bíblia foi escrita da perspectiva dos autores. Então, a partir de Israel para o mundo, né? A gente nunca pode esquecer isso. E aí vem novamente a ênfase, né? E todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Né? Aqui no 12 e no 13 nós temos a explicação da reação das pessoas à pregação do Evangelho. A pregação foi correta, foi cheia do Espírito Santo, a pregação foi a melhor possível, eles pregaram as maravilhas de Deus, né? E aí a gente pode pensar quantas maravilhas há para se pregar, né? Eles pregaram sobre as maravilhas de Deus. E qual foi a reação? Uns estavam maravilhados e queriam saber mais a respeito daquilo. Aqui, ó, que quer isto dizer? Então, quando alguém pergunta, se alguém está falando sobre um determinado assunto e você quer saber mais, você pergunta mais a respeito daquilo, você continua a conversa. Quando você quer cortar, você nem pergunta nada, mas eles queriam ouvir mais. O que isso significa? E um outro grupo de pessoas reagiram como? Zombando, diziam: estão cheios de mosto. Quando nós pregarmos a palavra de Deus, nós temos que ter consciência que estarão diante de nós dois tipos de pessoas, né? Nós teremos dois públicos. Uns vão aceitar e outros vão rejeitar. Uns vão amar, outros vão escarnecer. É normal isso. Isso está escrito aqui para a gente não se assustar. Quando nós saímos às praças, às ruas para evangelizar, vai ter quem vai receber o folheto, o jornal, vai querer ouvir o que nós temos a dizer e vai pensar a respeito daquele assunto. E outros vão pegar o jornal, vão jogar fora, vão nos criticar. É normal, nós não podemos nos entristecer com isso e muito menos nos desanimar com isso. É normal, isso acontece. Aconteceu com 120 batizados. Aqui começou a primeira calúnia. Olha só, começou o primeiro problema da igreja. Eles foram acusados de quê? Eles estão cheios de mosto. Eu não entendo muito de vinho, mas o mosto é o vinho novo? Ou é o vinho velho? Mosto é o quê para os portugueses que entendem de vinho? Eu não entendo. Mosto. É um vinho que não é fermentado. Mosto é um vinho que não é fermentado. É quando saiu da uva, está ali...
Então, imagina, era de manhã, lembra que nós falamos que é de manhã? E Pedro vai falar isso no discurso. Como assim? São 9 horas da manhã, como é que nós estamos bêbados? Mas, às vezes, nós vamos evangelizar e alguém vai chegar e vai falar: ô, seu bandido, ô, seu aldrabão, como é que fala aqui? Aldrabão, seu bêbado. Eles foram acusados. Imagina as mulheres sendo acusadas de serem bêbadas 9 horas da manhã, não é? É normal. Qual o problema? Jesus já nos advertiu que a gente teria perseguições, que nós teríamos luta. Faz parte, né, da vida cristã. Então, eu quero terminar aqui, mas que fique marcado dessa meditação. Se nós podemos tirar um ponto dessa meditação, todos esses versículos, é que ninguém pode fazer a obra de Deus com a força natural do seu braço. Se fizer pela força natural, você vai ser apenas um palestrante, um orador, um entregador de jornal, um professor da IBI, um professor, uma pessoa qualquer. Mas se você for cheio do Espírito Santo e agir pelo Espírito Santo, nada do que você fizer vai ser natural. Tudo vai ter o selo dele. E o selo do Espírito Santo é selo de qualidade. Quando tem o selo do Espírito Santo, você pode ter certeza que é bom. Aqui na Europa, quando fala assim, isso aqui foi feito na Alemanha, o que as pessoas dizem? Então é bom, não é? Então, quando alguém serve a Deus, e só se pode servir a Deus pelo Espírito Santo, né? Quando alguém serve e serve pelo Espírito Santo, vai ter ali a marca. É de qualidade, serve mesmo, isso é útil. Pode mandar para jogo que vai dar certo. Vamos terminar com essa meditação aqui, tá? Deus abençoe vocês. Até a próxima.